Vamos ao momento da palavra, queridos. Eu, eu já de saída queria estar lendo um texto bíblico com os irmãos. É um texto bem conhecido. Eu vou pensar esse texto de dentro da parábola dos talentos. Então, todos nós conhecemos esse ensinamento de Jesus, que é a parábola dos talentos. Eu vou pensar um versículo ali, e esse versículo vai nos ajudar na ministração dessa noite. O texto é Mateus, o capítulo 25, o versículo 21. Está aqui na tela. Vem comigo para que possamos conversar com o texto. Eu gosto de fazer aquela leitura que a gente uma leitura interativa. Eu paro para te provocar, né, um entendimento do texto. Vamos juntos? Vamos lá. Presta atenção aqui. O Senhor respondeu: muito bem, servo o quê? Bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o quê? Sobre o muito. Venha, participe da alegria de quem? Do seu Senhor. Muito bom, servo, bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Amém, queridos? Então, eu queria que você imaginasse assim comigo, que você tivesse um filho lindo como eu tenho, né? E talvez você tenha um lindão também lá. E ele chega para você e fala assim: ô pai, todo malandrão, todo assim, cheio dos remeleixos, né? E fala assim: ô pai, e aí, tudo beleza? Você fala: beleza. Ô pai, me dá cinquentão aí. E você fala: ô louco, maluco, cinquentão? Me dá um cinquentão aí. Eu quero comprar umas coisas e tal. E aí você, sem muito interrogar o que ele vai comprar, entrega cinquentão para ele. Estão comigo? Ele sai com esse cinquentão e não dá tempo nenhum, ele volta. E ele volta com 1 quilo, sabe do quê? De chiclete, de bala, de chiclete ping-pong. Lembra dele, João? Chiclete babalu. Lembra daquelas bolinhas de chocolate? Que é um chocolate ruim toda a vida, ele é um chocolate hidrogenado, parece um sebo aquilo. E ele volta com um monte disso, você fala assim: ô camarada, você... né, eu gastei a grana porque eu queria comprar isso tudo aqui. Você fala: meu Deus do céu, onde você estava com a cabeça? Ou quer dizer, onde eu estava com a cabeça? Sei lá, né? Bom, enfim, ele gastou a grana toda. E aí passa aí, sei lá, 15 dias, e ele volta de novo, todo malandrão, né? Já deu certo da primeira vez, ele está certo que vai funcionar da segunda vez, e ele fala: ô pai, né? Beleza, beleza, me dá R$ 1.000. Pergunta: você daria? Não daria? Por que não? Eu vou responder para você. É porque assim, ele tratou 50 como fosse 5, não é? Ele não mostrou responsabilidade com o que lhe foi dado. Então, ele vai tratar 1.000 como se fosse 2, não é? Porque ele não mostrou responsabilidade com aquilo que você deu da primeira vez. Não é? Então, queridos, este texto que acabamos de ler nos garante que Deus, presta atenção, porque isso foi muito confrontador na minha vida. Esse texto que acabamos de ler nos garante que Deus também não vai nos dar mais se não administrarmos bem aquilo que Ele já nos deu. Deus não vai nos dar mais se não administrarmos bem aquilo que Ele já nos deu. Fala aí: eita Deus. E geralmente a gente aplica isso a recursos. Mas eu preciso te dizer que isso não se aplica apenas a recursos. Se aplica a tudo na nossa vida. A tudo na nossa vida. E é nesse sentido que nós vamos meditar nessa noite. Por outro lado, o texto também nos diz que quem administra bem, quem trata com responsabilidade, quem honra os recursos, quem honra aquilo que o Senhor o deu, tem uma recompensa. E essa recompensa é bem detalhada nesse texto. O primeiro ponto da recompensa de Deus para aqueles que são responsáveis com aquilo que Ele deu, que Ele confiou, a primeira recompensa é um elogio do Senhor. Olha isso. Muito bem. Servo o quê? Bom e fiel.
Ô, Cris, você já imaginou ouvir do Senhor muito bem? Podia parar aqui, não é? Muito bem, João. Muito bem, Wilson. Rapaz, muito bem. E o texto continua: servo bom e fiel. Aqueles que administram o que o Senhor o confiou com responsabilidade, recebe um elogio do Senhor. A outra coisa que a gente percebe nesse texto é que não para aí. Há uma promessa. Já que você foi fiel naquilo que eu te dei, eu vou te dar o quê? Fala alto. Mais. Já que você foi fiel com aquilo que eu te confiei, eu vou te dar mais. Você mostrou responsabilidade, eu vou te confiar mais. E ainda termina legal. O Senhor convida para celebrar. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Sabe o que é? Vamos celebrar juntos a tua responsabilidade. Vamos celebrar juntos o teu sucesso. Vamos celebrar juntos aquilo que você, a responsabilidade com o qual você tratou aquilo que eu te dei. Há uma alegria no Senhor quando nós tratamos com responsabilidade aquilo que Ele nos confiou. Amém? Isso foi muito, assim, impactante para mim, queridos, porque nós tivemos um retiro aí há uns meses atrás, não é? E a gente não quer fazer um retiro apenas recreativo. A gente quer ter um tempo com Deus para sermos ministrados pela palavra de Deus e recebermos um direcionamento de Deus. E a minha oração era o tempo todo: Senhor, vocês participaram disso, vocês ouviram muitas dessas orações, dessas pregações. Senhor, nós queremos construir um lugar, uma comunidade onde o Senhor tem prazer de estar. Nós queremos construir uma comunidade, um ambiente irresistível para a tua presença, onde o Senhor olha e fala: não, eu quero estar lá com eles. E a minha oração era essa: Senhor, direciona-nos como igreja para tocarmos o teu coração, ajuda-nos. E aí eu falava assim: Senhor, dá-nos um mapa, lembra disso? Dá-nos um diagrama, Senhor, nós queremos dar um diagrama, dar um passo a passo para tocarmos o teu coração. Porque, sinceramente, o que eu esperava do Senhor era um passo a passo bem elaborado. Eu esperava do Senhor, assim, um diagrama, porque talvez o percurso fosse difícil. E de verdade, não importa se fosse difícil, se fosse muito complicado, nós aqui estávamos dispostos a percorrer até alcançar o coração de Deus. Amém? Amém? Então me dá um diagrama, mesmo que seja um mapa igual aqueles antigos que a gente andava lá em São Paulo. Lembra do guia, né? Que a gente andava lá, a Renata usava muito disso. Daí quando virava uma página para outra, tinha que virar o guia de ponta cabeça. Mesmo que fosse um mapa complicadíssimo, dá-nos. Porque nós estamos dispostos a percorrer. Nós estamos dispostos a ir longe nesse negócio para termos a tua presença. Lembra disso? E glória a Deus que Deus responde. Amém? Fala aí, Deus responde. Deus responde, queridos. E glória a Deus nos veio a resposta. Eu esperava um mapa, eu esperava um diagrama, eu esperava um negócio assim teológico, eu esperava um negócio grande. E aí vem uma resposta de Deus curta, seca, quase assim decepcionante. E eu falava assim: Senhor, se o Senhor quer nos abençoar com outras pessoas aqui, eu conheço um monte de gente bacana, mostra-nos, eu vou lá e convido os caras para os caras virem ministrar aqui, não tem problema nenhum. É confortável para nós, mas o que nós queremos é avançar nesse processo de busca do teu coração e tal. E aí vem a resposta de Deus. Fala aí para o teu irmão, lá vem a resposta. Deus nos respondeu, a mim e a vários outros com palavras diferentes, a ideia era a mesma. O Senhor falou exatamente isso para mim. O que vocês precisam, vocês já têm. O que vocês precisam, vocês já têm. E eu fiquei meio transtornado. Porque eu falei assim, mas a gente tem o quê? O que a gente tem? Jesus, o que a gente tem? E o Senhor falou assim, o que vocês precisam, é um enigma, né, queridos? Deus tem dessas, né? E eu fiquei perturbado, fiquei meio perdido. O que a gente precisa? Eu tô buscando um extraordinário do céu.
sabe, um negócio. E Deus fala assim: não, para isso, o que você precisa, você já tem. E eu fiquei meio transtornado. E eu descobri algumas coisas, queridos. Sabe o que é? Nós temos uma mania danada, terrível, de menosprezarmos o que já temos. Nós temos uma mania danada de esquecermos daquilo que já temos. Achar que é normal. Achar que isso é pouco. Achar que isso é pouco. Aliás, na parábola dos talentos, teve um cidadão que enterrou. O cara que recebeu um talento só enterrou. Talvez tenha achado que é pouco. Eu não vou trabalhar isso aqui. E às vezes menosprezamos aquilo que Deus já nos deu. Tratamos de forma irresponsável aquilo que Deus já nos deu. Então, eu fiquei assim meio chocado, sabe por quê? Porque o resumo desta fala do Senhor, e que o Espírito veio trabalhando no meu coração e fazendo crescer, é o seguinte: Deus confiou a nós ferramentas, recursos, talentos, dons, unção, que de alguma forma nós não estamos usando na plenitude. Porque o que nós temos, o que você busca, você já tem. De alguma forma, aquilo que o Senhor já nos deu, nós não estamos usando da forma que deveria ter sido usada. Estamos usando 50%, sei lá, 30%. Nós não estamos usando. E o pior, né? Estamos pedindo mais. Estamos pedindo mais. E eu fiquei chocado com isso aí. Eu fiquei chocado. Porque os recursos, as habilidades, os dons, as unções que Deus já nos deu, a gente está usando 50%, quando deveríamos usar a plenitude disso. Mas mesmo assim, estamos ainda pedindo mais. Tal como o menino lá. Usou 50 conto de forma irresponsável e ainda queria 1.000. Então, precisamos construir para a glória do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos construir, nós estamos construindo para a glória do Senhor. Mas nós precisamos construir, queridos, com os recursos e com as ferramentas que o Senhor já nos deu. Posso ouvir um amém? Nós vamos meditar mais nisso. Isso foi muito chocante para mim. Sabe o que é? Se não honrarmos, olha, aqui essa é a essência do que o Senhor quer trabalhar conosco nesta noite e continuar trabalhando conosco. Se não honrarmos ao Senhor com o que já temos, pouco adianta ficar pedindo mais. Estão me ouvindo? Se não honrarmos o Senhor com aquilo que Ele já nos confiou, pouco adianta a gente ficar clamando por mais. Então aí, chegamos num momento importante e contundente. Nós precisamos entender o que o Senhor já nos deu. O que o Senhor já nos deu? Pergunta para o teu irmão aí. O que temos do Senhor? Fala aí, pergunta aí. O que temos do Senhor? Vamos meditar junto. O que temos do Senhor? O que temos recebido do Senhor como igreja? Porque é isso. Quando o Senhor falou para mim, o que você tem, o que você precisa, você já tem. Eu fiquei, o que eu tenho? Eu tenho o quê? O que eu tenho mesmo? O que temos recebido do Senhor como igreja? O que temos recebido do Senhor individualmente? Porque, sendo fiéis naquilo que já temos, de repente, o Senhor nos derrama, nos concede algo mais. Sendo fiel com aquilo que o Senhor já nos deu, nos habilita para pedir por algo mais. Estão comigo? Estão comigo? É isso. Então, é óbvio que o Senhor nos deu muita coisa, mas eu queria enumerar algumas delas aqui, para que a gente passasse a buscar nessa semana, ora, o que o Senhor já nos deu, o que o Senhor já me deu, individualiza isso, o que o Senhor já me deu. Então, vamos meditar acerca de alguns pontos daquilo que eu percebo que o Senhor já nos deu e que nós precisamos tratar com honra e com responsabilidade. Amém? O que eu vou falar da agora para frente? Daquilo que eu busquei em Deus, daquilo que o Senhor já nos deu e que nós precisamos tratar com honra e com responsabilidade. E a primeira coisa que eu percebo que o Senhor já nos deu
é a presença dele. Amém? Nós temos a presença dele, individualmente como habitação do Espírito Santo, mas nós temos a presença dele nas nossas reuniões. Vamos ler algum texto, porque em pregação a gente coloca uns textos aí para ler, né? Põe o de João lá. João 7,38. Fala assim, ó. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, tem alguém que crê no Senhor, como diz as Escrituras? Amém, amém. Ó, tem bastante gente. Então, olha lá. Do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Segue. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Sabe, queridos, o Espírito, o Senhor nos concedeu o Espírito dele. Põe o texto de Efésios, o capítulo 1, o versículo 13 e 14, fala exatamente isto. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o quê? Com o Espírito da promessa, com o Espírito Santo da promessa. Segue lá o Tonel, mais um. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Viu? No dia que cremos, nós recebemos o Espírito Santo. O Senhor disponibilizou o Espírito Santo a nós e ele habita em nós. Amém? Habita em nós. Nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Então, irmão, nós precisamos honrar aquilo que o Senhor já nos deu. Honrar a presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo em nós. Então, mas como é que eu vou honrar a presença do Espírito Santo? Deixa eu te ajudar. Vem comigo aqui. Então, assim, eu creio que Deus pode derramar mais da presença dele sobre nós a qualquer momento. Mas até que isso aconteça, nós precisamos honrar aquilo que ele já nos deu. Nós precisamos honrar aquilo que ele já nos deu. E como vamos honrar a presença do Espírito Santo em nós? Deixa eu te falar, nós precisamos diminuir. Fala para o teu irmão, você precisa diminuir. Você precisa se esvaziar. Você precisa se render. Sabe, queridos, nós precisamos tirar da frente as dificuldades que colocamos para o mover do Espírito dentro de nós. Nós precisamos desembaraçar o caminho do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Nós precisamos, para que ele cresça em nós. Então entenda isso, à medida em que eu diminuo, o Espírito do Senhor cresce. À medida em que eu me esvazio, o Senhor cresce, o Senhor transborda, até que venha transbordar, fluir rio de água viva de dentro de nós. É possível viver esse avivamento, sabe? Honrando aquilo que Deus já nos deu. Honrando aquilo que Deus já nos deu. Desobstruindo o caminho para o agir do Espírito Santo na nossa vida, aqui dentro. Aqui dentro. Então, tirando do caminho, sabe o que é a incredulidade? Vivemos um tempo de crentes incrédulos acerca do mover do Espírito. Vivemos um tempo de crentes que colocam objeções, barreiras, criam um quadradinho para o Espírito Santo agir. E a gente canta, Espírito de Deus, tem liberdade aqui, Espírito Santo. Viu? Esse tem liberdade aqui, não é só no culto público e coletivo. Ele precisa antes ter liberdade aqui, no nosso coração. Honrando aquilo que o Senhor já nos deu. A presença do teu Santo Espírito. Tira do caminho do Espírito Santo, a incredulidade, a religiosidade, o medo dos moveres do Espírito. O medo dos moveres do Espírito. Rompa, deixa o Espírito Santo fluir livremente. Então, queridos, há um conflito assim bem complicado, porque nós queremos e buscamos um derramar dos céus sobre nós, dos céus, da presença de Deus. Então nós queremos um derramar da presença de Deus sobre nós, mas por outro lado, nós não permitimos que este céu se transborde de dentro de nós.
Entende isso? Vou melhorar isso, né? Parece que buscamos uma glória para viver do lado de fora. Mas não permitimos com que essa glória se manifeste do lado de dentro de nós a ponto de transbordar. Tem um conflito aí. Nós precisamos honrar aquilo que o Senhor já nos deu. A presença do seu Santo Espírito. O que você acha da gente dar mais espaço para Ele agir nas nossas vidas? O que você acha de permitir de que Ele venha transbordar? Porque à medida em que honramos aquilo que Ele já nos deu, o Senhor derrama mais. Estão comigo? Nós queremos mais. Eu não vou parar de clamar por mais. Mas o Senhor está nos falando o seguinte: espera aí, honra aquilo que eu já te dei. Eu posso te dar mais. Mas trabalha com responsabilidade. Trata com responsabilidade aquilo que eu já te dei. Amém? Posso ouvir um amém? Quantos têm o Espírito Santo de Deus aqui? Desobstrui o caminho dele. Tira a religiosidade. Tira o quadradinho que você criou. Até aqui eu vou, daqui para frente é meio esquisito. Tira isso aí. Permita que o Espírito Santo tenha de verdade liberdade na sua vida. Liberdade nos nossos cultos. Liberdade. Bora. Então, o que nós estamos estudando mesmo, hein? Alguém pode me ajudar? Habilidades, coisas que Deus nos deu e que nós precisamos reconhecer e honrar. Se é que queremos mais, tá certo? Alguém quer mais? Mais do Senhor? Primeiro, honra a presença. Segundo, o Senhor nos deu talentos, habilidades naturais, sim ou não? Olha para essa mesa aqui. Você acha que nós conseguimos fazer igual, João? Nesse capricho aqui? Não, deixa eu te falar. Antes de ter esse talento, sabe o que nós fazíamos? A gente comprava umas florzinhas chinesas e botava aí, cara. Elas não morrem, elas não mudam, não precisa de muito capricho, elas ficam ali, né? Isso aqui é habilidade. Habilidade dada por Deus. Honra o Senhor com as habilidades que o Senhor te deu. Pessoas que têm habilidade de organização. Organiza, né? A coisa está tudo bagunçada, ela chega lá e faz assim, e consegue organizar. A gente fica tudo apavorado. Fica feito cachorro correndo atrás do próprio rabo. Sabe? Perdido. E a pessoa tem uma habilidade natural, dada por Deus, de organizar. Deus nos deu habilidades. Habilidades para lidar com as questões eletrônicas, com as questões tecnológicas, habilidades com instrumento, habilidade para cantar, habilidades, as várias habilidades o Senhor nos deu. Honre o Senhor com aquilo que Ele te deu. Honre o Senhor. Como é que eu honro o Pai, o pastor, com essa habilidade tão simples? Coloque esta habilidade à disposição dos irmãos. Coloque essa habilidade à disposição do reino de Deus. É assim que honra. É assim que honra. Mas é assim, parece tão pouco. Meu irmão, não é pouco, porque quem te deu foi o Senhor. Não menospreze aquilo que o Senhor te deu. Alguns, por achar que é pouco, enterra o talento que Deus deu. Honra. O Senhor deu a você percepções. O Senhor deu para você habilidades que não deu para mim. E por mais que a gente tenha revelação de Deus, sabe o que é? Tem coisas que eu não percebo e você percebe. Porque Deus te deu percepções que eu não tenho. E aí eles falam assim, mas viu, João, o pastor não vê? Não vê. Porque o Senhor deu percepção para você. Viu, mas o pastor não vai resolver isso? Não, porque ele nem viu. O Senhor é que deu para você percepções e habilidades para resolver. Eu sempre digo, tem um problema nessa comunidade, que o Senhor te capacitou para perceber e também para resolver. E aí? Honra aquilo que o Senhor te deu. Posso ouvir um amém? Honra! 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 Trate com responsabilidade aquilo que o Senhor já te deu. Então, vamos para o próximo item. O Senhor já nos deu talentos, nós vamos honrar o Senhor com os talentos que recebemos. Terceiro item. Eu estou com uma conversa com Deus. Senhor, o que o Senhor nos deu? Que eu estou desprezando. O Senhor nos deu dons espirituais. Posso ouvir um amém? Lê para 1 Coríntios, o capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Pois por meio dele, de Cristo,
vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento, segundo o testemunho de Cristo que foi confirmado entre vocês. Desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Quantos dons espirituais falta para a igreja? Nenhum. Nenhum. O Senhor já distribuiu dons. Tem dons espirituais aqui nesta igreja, vários dons espirituais. Sabe o que é? Cabe a você identificar o mover do Espírito no teu coração, essa capacitação do Senhor, essa capacitação sobrenatural do Senhor dentro de você, perceber isso, desenvolver isso, honrar aquilo que Deus colocou dentro de você. Como é que eu honro, pastor? Desenvolvendo, praticando, treinando, crescendo e servindo. Fala comigo, servindo. Servindo ao corpo. O dom não é para nós, é para servir à igreja, ao coletivo, aos irmãos. Aos irmãos. Como é que eu honro, pastor? Eu desconfio que o Senhor quer me usar em curar os enfermos. Como é que a gente honra o Senhor? Alguém imagina? Na hora que levantar um enfermo aqui, você corre lá e fala assim, você dá licença, irmão, eu acho que o Senhor está me usando. Senhor, no nome de Jesus, eu mereço cura sobre a vida dele. E aí, irmão, tudo bem? É assim, ousa. Como é que eu honro? Como é que eu honro aquilo que Deus me deu? Confiando que Deus me deu. Praticando. Não menospreze. Fala para o teu irmão, não menospreze o que Deus te deu. Ô, queridos, a gente vive uma crise. Nós vivemos uma crise como igreja. Sabe qual é essa crise? No lugar de desenvolvermos e tratarmos com responsabilidade aquilo que Deus nos deu, a gente começa a cobiçar o que Deus deu por irmão. Ai, como a Regi canta bem. Eu quero cantar igual. Ô, irmão, meu Deus ungiu o cara como profeta. O negócio tá... Desenvolve. Identifica e desenvolve. Trata com honra aquilo que Deus te deu, porque tratando com responsabilidade o que Deus nos deu, de repente Ele nos confia algo mais. Posso ouvir um amém? Isso chama maturidade, meu irmão. Nós temos que tratar, é isso. O que vocês precisam, vocês já têm. Sabe o que é? Isso é um convite à maturidade. Lembra do cinquentão? Usar o cinquentão com maturidade. Porque usando com maturidade, o Senhor pode confiar mais. Vamos para o próximo. Dons espirituais, Deus já nos deu. Vamos trabalhar isso. Próximo item. O Senhor nos abençoa, tem nos abençoado com recursos financeiros. Posso dizer um amém? Eu vou dizer um amém, né? Que eu falei, vamos dizer um amém? Amém, amém. Vamos falar amém juntos? Amém, amém. Nada tem nos faltado, meu irmão. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Então, seja fiel com aquilo que o Senhor confiou a você. Eu sempre faço uma brincadeira aqui com os irmãos. De quem que é o dízimo? De quem que é o dízimo? Do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Né? E aí eu faço a próxima pergunta e você não responda. E de quem é? O dízimo é 10%, né? É 10% que devolvemos ao Senhor. Né? E os outros 90%, de quem é? Não responda. Eu fiz essa pergunta lá em Jaguariúna, os irmãos não conhecem a pegadinha e vários deles estavam assim, é meu. Não, não é meu. Os outros 90% é também do Senhor, porque tudo é dele. Eu sou dele, você é dele, tudo é dele. Tratemos com responsabilidade o que é dele. Tratemos de uma... Então, não dá para cultivar no nosso coração ganância, é dele. Não dá para cultivar no nosso coração avareza, do tipo assim, olha esposa, segura a carteira, porque essa igreja, ela está de olho no nosso dinheiro, e olha, você tem um coração meio mole, então assim, segura, irmã, segura, porque senão os homens levam o nosso dinheiro. Não, tudo é dele. Tudo é dele. Então, querido, sabe o que é? Seja fiel e generoso para com o Senhor. Fala para o teu irmão, seja fiel e generoso. Então, fiel é assim, fiel é uma pessoa obediente. O fiel, ele faz o que se espera dele, fiel.
Agora, o generoso, ele vai além do que se espera dele. Entende? Estão comigo? Então, o fiel faz o que se espera. O que se espera? Ele dizima, ele oferta. É ali. Agora, o generoso, é isso que está nesse texto aqui que eu quero ler com os irmãos. O 2 Coríntios, o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5, não é o foco da pregação, nós estamos pegando vários pontos. Um dia desses eu trabalho melhor esse texto, né? Mas aqui vai mostrar o que é a generosidade para nós. 2 Coríntios, do capítulo 8, versículo 1, nós vamos até o 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa o quê? A grande alegria e a extrema o quê? Pobreza deles transbordaram em rica o quê? Generosidade. Para aqui, só para você entender um pouquinho do contexto, de novo, não é o foco, mas para você entender. Paulo está levantando uma oferta para os crentes de Jerusalém, que empobreceram, que estão com dificuldade. Só que as igrejas da Macedônia também estavam com dificuldade. O apóstolo Paulo falou assim, não, vamos levantar a oferta nas outras igrejas, deixa os irmãos da Macedônia de lado. E os irmãos da Macedônia, de alguma forma, ficaram sabendo que Paulo estava levantando oferta. Mas eles estavam em tribulação e extrema pobreza. Mas o texto continua. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa o quê? Própria. Ninguém ficou apertando, ninguém ficou estimulando. Eles nos suplicaram uma vez, duas vezes, quantas vezes? Insistentemente. Paulo, nós queremos ofertar. Queridos, não precisa. Paulo, nós queremos ofertar. Paulo, nós fazemos questão de ofertar. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Sabe o que é, queridos? Isso chama-se generosidade. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, os caras, tem mais um texto, tem mais um versículo, né? Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Sabe o que é? Os caras foram generosos. A tribulação, presta atenção nisso, a tribulação, a extrema pobreza não foi capaz de roubar a alegria de doar, a alegria de ofertar. A extrema pobreza, a tribulação, as dificuldades com que viviam, não foi capaz de sufocar a generosidade do coração deles. Amém. O Senhor tem nos provido recursos, muitos recursos na tua vida, na vida dessa igreja. Tratemos com fidelidade e generosidade, porque sendo fiel naquilo que Ele já nos deu, Ele há de nos levar para um novo patamar e para um novo nível. O Senhor tem prazer, é um propósito, é o plano de Deus derramar mais sobre as nossas vidas. Não se trata de forçar o braço de Deus em cumprir aquilo que Ele prometeu, não. É que nós precisamos estar prontos e preparados. O passo é honra a presença dEle. Honra o que Ele tem nos dado. Um pouquinho e última observação, não última, tem muitas outras, mas na ministração de hoje, o último que o Senhor nos deu. O que o Senhor nos deu? O que o Senhor nos deu? O Senhor nos deu uma família espiritual. Fala para o teu irmão, uma família espiritual. O Senhor nos deu uma igreja. Família espiritual. Então, honra a tua igreja. Fala para o teu irmão aí, honra a tua igreja. Honra a tua igreja. Honra a família que o Senhor te deu. Como é que eu honro, pastor? Se envolva, se relacione, se engaje, faça parte dos projetos da igreja, participe dos projetos da igreja, ore pela igreja. Ô Cris, dá uma pausa aqui. Hoje a gente vive assim, uma exigência, né? As pessoas são bem exigentes com a igreja. Não, eu quero ir na igreja para ouvir uma boa pregação, uma pregação bíblica ungida pelo Espírito Santo. Que bom, que ótimo. Mas deixa eu perguntar, quantos oram pelo pregador? Fala aí, eita Deus. Eu quero ir na igreja porque eu quero uma palavra que venha direto do trono da graça. Glória a Deus. Mas quantos se põem a, Senhor, usa o ministro dessa noite?
Quantos saem de casa falando, Senhor, abençoa o pregador dessa noite? Eu não sei quem é, ó Pai, mas sei que é aquele que pode ministrar do céu para o meu coração. Derrama da tua unção, traga paz, traga... Quantos? Viu? Honra a tua igreja. Ore por ela. Ore pelos ministros dela. Ore pelos projetos dela. Se envolva e participe e ore. Então, Deus nos abençoou com uma igreja família. Qual que é a bênção dessa igreja? É família. É viver relacionamento. Sabe qual é a bênção? É tomar um café junto e participarmos da vida um do outro. Essa é a bênção dessa igreja. Há uma bênção nessa igreja, sabe o que é? Convivermos em torno do nome de Cristo. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Faz sentido participar dessa igreja, chegar atrasado e sair mais cedo? Claro que não. Porque a bênção dessa igreja qual é? É relacionamento. É estarmos juntos. É orarmos um para os outros, encorajar um ao outro, chorar um com o outro, alegrar um com o outro. É essa a bênção dessa igreja. Então não faz sentido a gente não se relacionar. Viu? Não faz sentido numa igreja em que a bênção dela é estar juntos, o cara passar 30 dias longe da igreja sem dar uma boa explicação. E quando a gente pede explicação, não é porque a gente quer monitorar a vida de ninguém, não. É porque nós somos família. E a gente está preocupado. Fala para o teu irmão, quando você falta, gera muita pergunta aqui. Fala aí. Quando você falta, gera muita pergunta aqui. Ô pastor, hoje mesmo, né? A Gi veio me perguntar, pastor, e aquela família tal, não sei o quê? Eu falei, puxa, eles foram morar para mais longe, irmã. Eles já tinham dificuldade de estar aqui. Por quê? Porque isso é família. O Senhor nos abençoou com uma igreja para pertencer, para nos relacionar, para nos relacionar. Honra a família que o Senhor te deu, participando, convivendo, se relacionando. Toma café com a gente, não faz sentido terminar o culto e sair todo mundo correndo. O normal, sabe o que é? É eu falar assim, ó, até logo, irmãos, apaga a luz, né? Já tem uma hora que os irmãos estão conversando, e eu fecho tudo aqui, os irmãos continuam. Esse é o conversando lá fora, esse é o normal. Esse é o que se espera de uma igreja. Então se envolva, participe, se doe, participe daquilo que se alegre com aqueles que se alegram, chore com os que choram, ajude aqueles que precisam, aceite ser ajudado. Aceite a ser ajudado. Porque é isso que Deus espera de nós. É isso que o Senhor tem nos dado. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o Senhor está nos chamando para um alinhamento com a vontade dEle. Amém? Amém? O Senhor tem nos comunicado esse chamamento para o alinhamento de várias formas, seja na meditação da palavra, seja através de palavra profética, que o Senhor tem usado aqui em cima mesmo, para nos chamando firmemente para esse alinhamento, seja por direcionamento que Deus dá a vários ministérios, e Ele vem e fala para mim, seja por direcionamento individual que o Senhor tem dado para as pessoas, e as pessoas têm falado comigo, o Senhor está nos chamando para esse alinhamento. E sabe, queridos, o que eu estou percebendo é que o Senhor está nos provando. Sabe o que é? Vocês querem mais da minha presença mesmo? Vocês estão mesmo interessados nisso ou estão só brincando de igrejinha? Vocês querem o quanto? O quanto vocês estão dispostos a se doar e sacrificar para chegar nisso aí? O Senhor está nos provando, meu irmão. O Senhor está nos provando. Se a gente está disposto mesmo. Então, se queremos mais da presença de Deus, e queremos, amém? Nós precisamos começar com o primeiro passo. Sabe o que é? É tratando com honra com honra e com responsabilidade, aquilo que o Senhor já nos deu. Aquilo que o Senhor já nos deu. Curva a tua cabeça. E faça uma oração pessoal. O que o Senhor me deu? O que o Senhor me deu? Pode interromper. O que o Senhor